Amém. Boa noite a todos. Seja muito bem-vindo. Tem alguns que talvez já chegaram numa festinha, alguma coisa aqui na igreja. Eu agradeço a sua presença, eu agradeço o presente de todos. Hoje à noite tem que sofrer com esse sotaque americano, mas vai dar para entender, não vai ser tanto problema. Mas eu queria dizer, o dia 9 de julho, na escola dominical, às 18 horas, vamos arrumar umas mesas aqui, vamos sentar, porque eu gostaria, nós temos o Evangelho de João e Romanos, no início dela tem o plano de salvação e tudo, e eu gostaria de fazer uns estudos na escola dominical, não só para nós, mas eu gostaria de ensinar como podemos usar o livrinho e os estudos para ganhar almas para Cristo. Que nós sabemos que as pessoas, em geral, todos nós, nascemos no mundo pecadores. Eu nasci pecador. Meu pai nunca precisava de me ensinar a rebeliar, desobedecer, nunca precisava me ensinar a mentir. Eu caprichei na mentira. Nunca me ensinou a fazer o errado, mas eu sabia bem fazer o errado. Por quê? Eu nasci pecador. E nós temos de ajudar as pessoas lá fora. Como é que eles podem entender uma é que é pecador, ou pecador no caso, e como resolver seu problema do pecado. É impossível fazer algo para reconciliar com Deus, senão pelo Senhor Jesus Cristo. Então, esse estudo que vamos fazer vai durar, eu acredito, umas 7 semanas. Mas vai ser o treino em como usar o livro e como ganhar almas. Então, vai ser uma tática um pouco diferente, mas vai ser na escola dominical, começando às 18 horas, aqui na nossa igreja. Então, todo mundo está convidado. Aí eu vou ter as lições, essa que nós vamos fazer também, a pergunta mais importante da vida, e depois vamos estudar o Evangelho de João. Então, cada pessoa vai receber suas folhas, vai receber o João e Romanos, vamos usar as Bíblias. Então, eu quero convidar a todos a participar. É uma propaganda hoje à noite de graça. Eu não vou cobrar essa propaganda, não. Tá? Então, fique à vontade. Abre nas suas Bíblias em João, capítulo 3. O terceiro capítulo de João. O título da mensagem hoje à noite é um novo início. Um novo início. Nós estamos tratando mais de aniversário e casamento. Nós temos os aniversariantes hoje à noite, Mariana e Ana Laura. O Pedro Emílio está chegando também, então temos o grupo inteiro. E nós temos que entender o que é um início. É um termo que descreve o começo ou ponto de partida de algo. Como nós já fizemos o ponto de partida do culto hoje à noite. Dispensando as crianças. Notou como ficou quietinho agora? Tudo bem, não, eu garanto que não está quietinho lá, não. Mas nós já demos o início. Seja um evento, uma atividade, um período de tempo, um empreendimento, uma construção. Nós fizemos o início do culto às 19h30. Nós já falamos do nascimento. O aniversário está marcado no nascimento. Lá eu ouvi uma vez que lá na China, a criança nasce, o primeiro aniversário da criança é quando ela nasce. Quando ele nasce. A senhora que já deu a luz sabe que não começou naquele momento que deu a luz, não.
Começou antes, 9 meses antes. Então a criança fala, essa criança nasceu hoje. Não, tem um ano de idade. Então, aqui, em nossa cultura do Ocidente, nós já celebramos o primeiro aniversário, um ano depois que deu à luz. Mas tem o início do culto, o nascimento, tem o primeiro dia da escola. Quantos mais lembram aquele primeiro dia que mandou os seus filhos para a escola? Ai, que dor na cabeça, não é? Quem chorou mais, você ou o filho? É a mãe, isso. Também tem o início que chama o casamento, não é Mariana? Senhorita Mariana, tá? Que vai casar dia 30, é logo agora. Vai casar no civil dia 30 e dia 31 está na igreja, não é? Primeiro, não tem 31, era melhor 31, aí ela não casa. Tem que casar, acabou. Dia primeiro, na igreja. Mas tem outro início que vamos encontrar aqui no 3º capítulo de João. E sobre esse início que eu gostaria de tratar hoje à noite. Fique em pé comigo e vamos ler João, capítulo 3. Eu vou pedir que o irmão Cláudio vá ler para nós com voz bem mais alta. E vamos ler versos 1 a 16. João 3, 1 a 16. 3º capítulo de João, 1 a 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: tu és o mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado, meu irmão. Vamos orar. Precioso Pai, chegamos diante de Ti, Pai, querendo obedecer ao Senhor, querendo ouvir o que o Senhor tem para nós entender e querendo, Pai, também glorificar o Teu nome. Abençoe o Pai, abençoe a mensagem, que essa mensagem possa pegar em nossos corações. Eu oro pela alma das crianças também, ó Pai. Elas precisam também do Senhor. Eu peço que os professores vão ter a oportunidade de explicar a salvação para as crianças também. Mas abençoe nosso estudo, tira as distrações lá de fora e ajuda a gente a focalizar na Tua Palavra.
Em nome de Jesus eu oro. Amém? Pode sentar-se. Tem uma pessoa descrita aqui no livro de João. O nome dele era Nicodemos. Ele era igual a qualquer pessoa aqui. Ele era homem, ele nasceu, ele teve seu primeiro aula na escola dos judeus lá. Imagino também que se casou num certo dia e ele teve um certo conhecimento da natureza de Deus. Esse descreve o brasileiro, esse descreve o ser humano, que todos têm um certo conhecimento de Deus, como é Deus e tudo. Eu lembro, sendo garotinho, eu ia para uma igreja e eu ouvia o pastor pregando, realmente foi um reverendo, foi uma igreja que era reverendo. E eu escutei tudo, ele falou de Deus, eu pensei, eu quero conhecer esse Deus. Quem é Deus? Eu queria conhecê-lo. Eu não posso vê-lo, eu não podia, eu queria conhecer. E foi com 16 anos que eu cheguei ao ponto de não saber somente as coisas sobre Deus, mas conhecer Deus como meu Salvador. Nicodemos era igual a nós. Nicodemos era uma pessoa religiosa. Ele era fariseu. O fariseu era um membro de um grupo religioso judaico que se destacava pela sua observância rigorosa da lei. Eles não somente obedeceram à lei, mas eles colocaram tantas regras em cima da lei para certificar que estavam obedecendo o que a lei dizia que devia fazer. Por exemplo, no sábado deveria descansar. Então, eles colocaram uma regra sobre a lei que só podia andar tantos passos, ou tanta distância no dia de sábado. Não podia andar mais do que isso. Então, colocou várias regras em cima da lei. Ele não era somente fariseu, ele era príncipe dos judeus. Eu achei esse termo interessante, príncipe dos judeus. Aí eu considero o irmão Robson como pastor, ele me ajuda, ele trabalha comigo, tudo bem. Mas eu nunca ia referir a ele como príncipe da Igreja Batista Esperança. É diferente para nós. Então, eu pesquisei, o título de príncipe dos judeus foi aplicado a líderes judeus ou os nobres em algumas regiões durante certos períodos. Então, foi considerado um líder entre os judeus. Por exemplo, havia príncipes judeus que exerciam autoridade política e religiosa dentro da comunidade judaica. Pensa bem, quando eles levaram o Senhor Jesus Cristo para ser julgado, levou diante quem? Os líderes dos judeus que o condenou. E também ele era um mestre. Mestre é professor. No verso 10, fala, Jesus respondeu, disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? É lógico, quando nós mandamos os nossos crianças para a escola, esperamos que a professora vai saber como ensinar e vai saber a matéria que vai ensinar. Senão está mandando à toa. Quando chegamos no culto, eu espero que você espere que quem ensina, e hoje a escola dominical foi muito, muito bem, proveitosa e tudo, mas quando chega, você quer ouvir alguma coisa que vai, uma entender e outra que vai aplicar para a sua própria vida. Não quer ficar só à toa, não quer escutar uma coisa que não bate com outra coisa e tudo é uma coisa à toa. Não quer um mestre que sabe ensinar. E Nicodemos
teve um certo conhecimento da Bíblia e da natureza de Deus. Porque a Bíblia fala que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Nicodemos tinha um certo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, mas ainda estava longe de conhecê-lo como seu Salvador. Esse foi ter de noite com Jesus. Por que de noite? Algumas pessoas pensam porque ele era um líder entre os judeus, que ele tinha medo de alguém vê-lo e realmente achar ruim que ele foi falar com o Senhor Jesus Cristo. Outros acham que porque ele era líder, ele trabalhava o dia todo, então só sobrava a noite para encontrar-se com o Senhor. Nós não sabemos porque foi de noite, mas ele foi. O seu conhecimento da Bíblia não resolveu nada. Seu conhecimento da Bíblia não resolveu nada. Eu lembro uma vez que eu estava numa rua lá nos Estados Unidos, eu estava entregando folhetos e tudo, eu ia entregar para um senhor e ele recusou. Aí eu não aceito essa porcaria e tudo, falou em inglês. Eu nem lembro como ele falava em inglês, mas essa foi a tradição. E eu falei, essa fala da salvação, como é que o senhor pode conhecer Deus e ser perdoado dos seus pecados? Você conhece aquela Bíblia? Eu falei, eu já li. Ele falou, eu já li essa Bíblia 7 vezes, mas ainda estava perdido. É como Nicodemos, ele conhecia a Bíblia, mas não conheceu o autor da Bíblia, que é o Senhor Jesus Cristo. Sabe que o próprio Satanás também tem conhecimento bíblico? E vamos ver o Lucas 4. Pode abrir nas suas Bíblias, em Lucas capítulo 4. Versos 1 a 13. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma e terminou eles e teve fome. Verso 3. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, disse a essa pedra que se transforma em pão. Não usou a palavra de Deus ainda, mas pula para o verso 5. E o diabo levantou a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhes o diabo: dai-te-ei a ti todo este poder, a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares. Ele sabia que o Senhor Jesus Cristo não poderia adorá-lo. Por quê? O Senhor respondeu: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E depois, verso 10. Porque está escrito, no final do verso 9. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentam nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Ele citou Salmo 91, versos 11 e 12. Quantas pessoas já memorizaram Salmo 91, versos 11 e 12? Também eu não, mas o Satanás conhecia. O Satanás é salvo? Muito não. Tiago 2, verso 19, fala: tu crês que há um só Deus,
Faz bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas os demônios são salvos? É lógico que não. O seu destino é o inferno. E qualquer pessoa que tem conhecimento da Bíblia, sem conhecer o autor, o Senhor Jesus Cristo, infelizmente, tem o mesmo sentido, a mesma sentença, o inferno. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos de entender que só conhecer alguns fatos, conhecer a Bíblia e tudo, não resolve nada. Nós temos de ter Cristo como nosso Salvador. Ele foi uma boa pessoa, um fariseu. O fariseu era o tipo que andava de roupa, e se alguém chegava perto demais a ele, ele falaria, não me toques. Ele não queria ser contaminado. Isso é uma boa palavra. Contaminado e tal. Ele ficou assim, era super separado das coisas e tudo. Mas não resolveu nada. Em Mateus capítulo 7, pode abrir aí, Mateus 7, versos 21 a 23. Mateus 7, verso 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não posso contar quantas pessoas que eu já falei de Cristo na maneira bíblica que falaram comigo, pastor Bill, mas eu já fui batizado. Não resolve nada. Pastor Bill, já profetizei no nome de Jesus. Não resolve nada. Pastor Bill, eu já curei alguém, ou eu já fui curado. Esse não resolve nada. Aqui o Senhor Jesus Cristo falou, eu nunca vos conheci. Então, apartai-vos de mim, vós que praticais a... mas espera aí. Profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres e maravilhas. É pecado sem conhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Não tem jeito. É o que a Bíblia ensina. Então, a sua vida boa de Nicodemos não resolveu nada. Ele ainda estava perdido. Nicodemos necessitava um novo começo. Verso 3, aqui em João fala, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Dois nascimentos. Nicodemos entendeu que nascendo de novo, ele falou, eu tenho de nascer de novo fisicamente? Porque ele falou, é possível o homem entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Ele entendeu que tinha um nascimento físico. E você pode entender também, só se o seu marido ou a sua esposa está começando a cochilar, dá um belisquinho para ela e olha ele. E vai ver, ele vai reagir, não vai? Porque nasceu fisicamente. Então, essa me lembra de uma história. Uma história de um casal que estava sentado na frente, como aqui, assim, e tudo, e o marido dormiu.
Não cochilou, não. Dormiu. Apagou. Faltou pouco para apontar. E o pastor parou e falou: Dona, podia acordar seu marido? E ela olhou para o pastor e falou: o senhor fez ele dormir, o senhor acordei. E tudo. Então, eu espero que não está dormindo ainda hoje à noite, não. Mas Nicodemos necessitava um novo começo. A necessidade tem que nascer de novo. O Senhor Jesus Cristo respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 2 nascimentos, da água e do Espírito. Donas, vocês sabem melhor do que eu. É bem melhor. Eu não quero saber. E tudo. O que acontece antes do neném nascer? Arrebenta o quê? O que sai? Água. Água. É nascer de água. É um nascimento físico. Aqui fala, o que é nascido da carne é carne. Então, esse é o nascimento de água. É o paralelo. E depois, o que é nascido do Espírito. O Senhor falou: não te maravilhas de te ter dito, necessário vos nascer de novo. Todo mundo aqui não precisa lembrar da data. Tem pessoas que já oraram e depois mais tarde entenderam que, olha, realmente eu fiz uma oração, mas nada mudou na minha vida. E eles entenderam que precisava realmente colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Isso acontece. Eu lembro quando eu aceitei Cristo como Salvador e tudo, e conforme que eu saiba, eu nunca tinha dúvida sobre a minha salvação, mas algumas pessoas têm às vezes. Mas isso acontece. Mas tem que ter 2 nascimentos. O nascimento físico deixa você entrar no mundo. O nascimento espiritual deixa você entrar no céu. 2 nascimentos. Ele fala em versos 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Levantado como? Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, ele foi levantado da terra, estava pendurado lá. Nós vimos o crucifixo muitas vezes, tudo bonitinho, pintadinho e tudo, mas eles dizem que nunca houve uma tortura pior do que a crucificação. Primeiro foi batido, lacerado as suas costas, depois foi pregado, não foi com cordinha não, foi pregado na cruz. Eu acho que ia doer. Dessa semana eu bati a minha mão um pouco e doeu. Já pensou? Só batendo um pouco doeu. Já pensou um prego passar na sua mão? Ainda lá, vivo e tal. Depois eles dizem que eles deixaram os joelhos dobrados um pouquinho. Por quê? Para respirar, ele tinha de levantar-se para respirar e depois caiu. Cada vez dando dor nas mãos. Mas além disso, aquela crucifixo, aquela cruz, não foi lisinho e tudo, foi cheio de farpa e tudo, então estava ralando nas suas costas. Cada coisa que ele viu. Já pensou? Passando por isso, e Pilatos falou 3 vezes que eu não acho crime neste homem. Mas mesmo assim, mandou para a cruz, para morrer em seu lugar, morrer em meu lugar. Romanos 5:6 fala, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8 fala, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele fez isso para você.
Eu lembro, com poucos anos, foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, e eu lembro, foi popular para maldizer os judeus. Os judeus mataram Cristo. Meus amados, os judeus não mataram o Cristo, não. Foi você e eu que nós matamos, porque ele morreu em nosso lugar. Agora, João 3,16. Voltando para lá. Fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pensa bem, por que Cristo não veio para condenar a gente? Porque a gente já é condenado. O salário do pecado é a morte, separação de Deus. Ele não precisava de condenar a gente, mas ele chegou para salvar a sua alma como a minha alma. Nicodemos era uma pessoa igual a cada pessoa aqui. Nós não somos diferentes, somos iguais. Ninguém mudou nada, somos pecadores. Nicodemos teve um certo conhecimento da palavra de Deus, mas ele não era salvo. Nicodemos necessitava um novo começo, como uma pessoa que nunca arrependeu-se do seu pecado e colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Nicodemos necessitava esse começo, como qualquer pessoa aqui precisa. Deus amou o mundo, incluindo o Nicodemos. Deus amou o mundo, incluindo cada pessoa aqui, até os que está escutando por vídeo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele deu o seu próprio Filho para salvar sua alma. Deus amou o mundo, incluindo todo ser humano. Você deve ter um novo nascimento. Todo mundo que está presente aqui, todo mundo que escuta lá fora, está precisando um novo nascimento. Como você pode nascer de novo? É necessário entender que todos nós somos separados de Deus por causa do pecado. Como eu já falei várias vezes, é necessário entender que nada pode apagar o salário do nosso pecado, senão a rejeição do pecado e a colocação da sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas confiando no seu batismo, tem pessoas confiando na uma experiência. Eu já tentei falar com uma pessoa sobre Cristo e falou de uma imagem de Jesus que viu num vidro. Essa não salva ninguém. Eu já falei com as pessoas que já leram a Bíblia, podia citar a Bíblia e tudo, mas não tinha a certeza da salvação. Eu já falei com pessoas que confiam na igreja. Eu falo com qualquer pessoa, a Igreja Batista Esperança não salva ninguém. A igreja não salva ninguém. Não tem nenhuma igreja, nenhuma seita, nenhuma reunião que pode salvar sua alma, senão a colocação da sua fé, da sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Agora, Ana Laura, quando é que você nasceu? Qual dia? Dia 2 de? 12 de junho. Tudo bem? De maio? Olha só. Tá bom. Obrigado. Desculpa a vergonha que eu passei. Tá? A Dona Suzana nasceu dia 31 de janeiro. Eu nasci dia 26 de agosto, então ainda dá tempo para me dar um presente. No mês que vem, ou no outro mês, em agosto. Todo mundo tem um dia que nasceu fisicamente. Você tem a certeza, pessoalmente, que você já nasceu espiritualmente. Seja criança, seja adulto. Todos
tem que ter essa certeza. Mas, pastor Bill, mas como é que eu posso ter essa certeza? Em 1 João, capítulo 5, fala o seguinte, verso 11. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Quem tem Jesus Cristo como Salvador tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. Mas hoje à noite você pode ter a vida. Só em oração. Não rezando, mas orando a Deus. Como eu fiz quase 60 anos atrás. Eu orei, Deus, eu sei que eu sou pecador. Eu sei que Cristo morreu por meus pecados. Eu sei que por causa disso eu vou para o inferno. E eu sei que isso não me agrada. Eu quero colocar a minha confiança. Eu quero que o Senhor perdoe o meu pecado. Eu quero colocar a minha confiança no Senhor Jesus Cristo. Que Ele entra na minha vida e me transforma. 60 anos atrás. A maioria aqui nem tem essa idade. Mas hoje à noite você pode ter o novo nascimento. Você pode ser uma pessoa como Nicodemos. E hoje à noite você pode ser uma pessoa salva na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra de Deus. Pedimos que o Senhor possa realmente ajudar cada pessoa, certificar que tem Cristo como Salvador. E se alguém precisar de ajuda, Pai, que possa procurar a gente, para que a gente possa ajudar a encontrar um novo nascimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo, em cujo nome nós pedimos, já agradecidos. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar um hino. Quero só. Não estou pegando nota, não, hein? Ué. Vamos lá. Me dá o primeiro nota. Vamos lá. Quero Salvador comigo, no seu braço descansar. Quero conhecê-lo perto, no seu braço descansar. Confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor.
Nós temos um caldo. É quem tinha esse caldo já, Cláudio Vargas? Tudo bem. O nosso sistema é que vamos pegar as cadeiras e colocar perto da parede e tudo para a gente sentar e tal. Mas agora vamos orar que Deus abençoe nossa comunhão e depois vamos cantar os parabéns, bater o bolo. Viu aquele bolo lá? Normanda Líria que fez, é bonito demais, eu sei que é gostoso também. Então vamos engordar um pouco hoje à noite. Pode entrar, pode entrar. Vamos orar. Precioso Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui. Pedimos, o Pai, que o Senhor vai abençoar a nossa comunhão. Nós te agradecemos, Pai, pelo caldo que vamos tomar, e o bolo. Enfim, Pai, a festa que vamos celebrar, os aniversariantes, e também despedir de Mariana. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém.